nossa live. Companheira de live está entrando. Aí tá. Pronto. Beleza, moça? Tudo bem? E aí, você? Tudo certo. Perfeito. Vamos Já esperar. temos 11 pessoas. Quer esperar mais um pouquinho? Sim. Acho uma boa. Vamos esperar mais um pouquinho, então, para começar. E aí, o que você me conta? Como estamos de quarentena? O de sempre, né, Marlon? Tamo aí. No EAD. De sempre, estava aí. Isso aí. Já vamos aproveitar esse tempinho, já que a gente tem o pessoal já conectado. Vamos comentar sobre o podcast, sobre as nossas pretensões das próximas semanas. O que você acha? Vamos sim. Quer falar um pouquinho do podcast? Pode ser. Então, pessoal, eu e a professora Fernanda começamos um podcast que é chamado Radioterapia Cast. E ele é, vamos dizer assim, uma extensão do nosso projeto da Liga de Neurociência. Então, nosso primeiro episódio já foi postado. Eu não sei, a gente já colocou o link no Instagram da Liga? Não, vamos colocar sábado. Perfeito. Então, no sábado vocês vão ter acesso, não só pelo Instagram da Liga, mas se vocês procurarem no Google já, Radioterapia Cast, vocês já vão encontrar em 2 agregadores, se não me engano. É um podcast que ele tem a pretensão de trazer discussões sobre neurociência, sobre psicologia, mas principalmente de uma maneira assim, não tão técnica, não tão pesada, tá? A gente tem outros bons podcasts aí que são bem mais técnicos, mas eu acho que assim, às vezes a gente trazer dentro de um contexto de cultura pop, falando um pouco sobre filmes, fazendo às vezes diagnósticos de alguns personagens de filmes ou de cultura pop de maneira geral, eu acho que é legal porque dá a possibilidade da gente explorar um pouco mais conceitos que às vezes são muito técnicos de uma maneira mais leve. Então essa é a pretensão do podcast. Então a gente discutir questões voltadas à neurociência, voltadas à psicologia forense, voltadas à psicologia de uma maneira geral, de uma maneira mais leve, mais sossegada. E aí a gente decidiu começar o nosso podcast, nosso primeiro episódio, fazendo uma lista de filmes que tem relação com psicologia, tipo assim, que todos aqueles que pretendem ser psicólogos deveriam assistir. E a gente fez os 40 filmes para a quarentena. Na verdade, vão dar mais que 40 filmes, mas a ideia são filmes que falam de comportamento humano. A gente dividiu em alguns critérios. Então, nosso primeiro episódio fala de ficção científica e de filmes baseados em fatos reais, todos de alguma maneira ligados à psicologia, à neurociência. E o nosso próximo episódio, nosso segundo episódio, vai ser continuando essa lista, falando aí de outros gêneros, como drama, como suspense, para que a gente possa explorar um pouco mais o que o cinema pode nos favorecer com relação a discussões voltadas à psicologia. Temos outras novidades, não temos, Mariana? Temos, e a gente vai postar o podcast que o Marcelo falou, a gente vai postar no sábado, vamos postar outras curiosidades, outras dicas, outras ferramentas que todo mundo pode ter acesso, não só a psicologia, mas como a neurociência no geral. E você já quer começar? Acho que estabilizou aqui. Pode ser. Então, vou começar a apresentar o que a gente vai fazer aqui hoje. Como você... Só um ponto. Só lembrar o pessoal que nessa sexta-feira a gente vai gravar uma entrevista muito importante, né? Mas isso tá em off ainda não foi divulgado. Sim. A gente não divulgou ainda, mas já aguardem surpresas muito interessantes. A gente vai ter uma entrevista muito importante que a gente vai gravar na sexta, mas provavelmente, lógico, a gente não vai disponibilizar na sexta-feira, né? Mas assim, o mais rápido possível, assim que a gente gravar, a gente já vai soltar, porque é realmente muito interessante, tenho certeza que todo mundo vai gostar, e dá um pouco de continuidade ao tema que a gente vai falar hoje na live. E o tema que a gente vai falar... vai ser a nossa primeira participação internacional, né? É verdade, a participação internacional. O negócio tá pique aqui, gente. Vocês estão achando que não? Desculpa te cortar, tá?
pela sua apresentação. Então, hoje a gente vai falar de neurologia no contexto Covid-19. E quem veio falar disso aqui pra gente é o Marcelo, que quem já assistiu outra live nossa já conhece ele, que além de ser psicólogo, mestre de ciências biológicas, doutorando em engenharia biomédica e pesquisador em neurociências, também é nosso professor e é quem ajuda a gente aí com a Liga, quem está coordenando a gente, quem é nosso mentor na Liga e está dando muito suporte para a gente fazer tudo que a gente está conseguindo fazer. Então, ele vai dar continuidade aí, vai seguir a linha de raciocínio dele para falar do tema para vocês. E podem ir mandando perguntas que eu vou ficar de olho aqui nas mensagens que vocês vão mandando e eu anoto e no momento que for oportuno eu vou perguntando para ele não ter que ficar, tá, Marcelo? Para não ter que ficar se preocupando, olhar ali, pode deixar que eu vou te auxiliando. Muito obrigado. Então vamos começar a nossa discussão? Vamos sim. Primeiro, assim, a gente já tinha, de alguma maneira, alguma pretensão de fazer um vídeo falando sobre coronavírus e sobre a pandemia. Mas, cara, sinceramente, assim, eu sou muito do raciocínio de que se não for pra gente acrescentar de alguma maneira, tipo, a gente tem as lives do Átila e Marino que são perfeitas, então, assim, putz, eu sou muito mais a gente divulgar as lives dele do que necessariamente tem a gente tentar fazer uma coisa que talvez não leve a pessoa ao conhecimento, assim, padrão ouro da parada, né? Então, a gente não tinha feito nada ainda sobre coronavírus, justamente porque existem outros divulgadores científicos que estão fazendo ótimas lives como o Átila, e eu achei que tipo, seria melhor a gente encaminhar para eles do que necessariamente fazer o nosso. Só que nesses últimos 10 dias a gente entrou numa demanda que é muito nossa e que nenhuma outra página no YouTube ou nenhum outro Instagram, pelo menos até o momento, chegou a falar, que são das complicações neurológicas associadas ao Covid, tá? Esse é um tópico novo, tá? As primeiras pesquisas que foram publicadas foram agora no final de abril, e uma das até que a gente vai comentar foi publicada no dia 1º de maio, então extremamente novo. Um tópico que também é muito novo porque a gente não tem tantos pacientes assim que a gente possa investigar, e a gente vai explicar um pouquinho disso, do tipo, por que a gente demorou tanto tempo, se a gente parar para pensar que os primeiros casos de Covid começaram em dezembro, novembro do ano passado, na China, e a gente tem aí já mais de 5 meses desse período, porque só agora a gente foi perceber que o vírus também pode levar a comprometimento neurológico. Então, assim, o que tem dentro desse processo de investigação que dificultou nosso entendimento disso? E, claro, para falar um pouco disso, a gente tem que explicar um pouco, e aí eu vou tentar, porque eu tenho uma dificuldade com isso, vou tentar ser breve, falando um pouco de coronavírus e falando um pouco de sintomas, porque todo mundo já está cansado de ouvir falar sobre isso, então a gente não precisa perder tanto tempo nisso, embora seja extremamente importante, lógico, para que a gente possa aí enveredar pela nossa área de interesse, que são as complicações neurológicas, tá? Então, primeiro, só para que eu vou explicar um pouquinho de uma maneira bem mais rápida, bem sucinta, o que são os coronavírus, para que a gente possa entender que a gente não está falando de um vírus específico. Claro, quando a gente fala do SARS-CoV-2, que é esse que a gente está vivenciando a pandemia, ele é um tipo de vírus, é um vírus específico, teoricamente, porque ele já sofreu mutações e a gente já tem variações dele só nesse período de pandemia. Mas quando a gente fala de coronavírus, a gente está falando de uma classe de vírus que tem mais vírus, tá? E entender isso vai ser importante para a gente entender um pouco de como a gente chegou no entendimento das complicações neurológicas dele, tá? Então, o coronavírus é um grupo de vírus de genoma de RNA, então eles são vírus bem parecidos com os vírus da gripe, são vírus de RNA. É uma classe de vírus, todas as vezes que a gente fala de vírus que são de RNA, a gente está considerando que são vírus que sofrem uma mutação muito rápida, tá? Por isso que a gente consegue perceber que alguns vírus que são descritos como os vírus de DNA, a gente consegue fazer vacinas de uma maneira muito mais rápida e muito mais precisa, enquanto os vírus de RNA a gente leva um pouco mais de tempo, até porque a mutação nesses vírus são muito mais rápidas, tá? Por que se chama coronavírus? Porque todo vírus ele é envolto por uma cápsula de proteína, e essa cápsula de proteína ela lembra um pouco uma coroa, por isso de coronavírus, que é coroa.
Então, quando eu estou falando de coronavírus, eu estou falando de vários vírus diferentes. Tá? É uma classe de vírus, e eu tenho várias epidemias, várias pandemias que foram causadas por coronavírus. Quando a gente estiver falando agora das complicações neurológicas dessa pandemia, a gente vai falar ou de Covid-19, que é um dos nomes pelo qual esse vírus foi chamado, essa pandemia foi chamada, ou SARS-CoV-2. Tá? São os dois nomes científicos que a gente vai se referir. Covid-19, o Covid por coronavírus, 19 pelo ano que ele foi descoberto, e o SARS-CoV-2, porque a gente já teve um SARS-CoV-1. Tá? Então a gente teve aí duas pandemias e epidemias que foram causadas por coronavírus, que a gente tem que, de certa forma, fazer uma leve explicação sobre elas para que a gente possa entender um pouco dessa linha de raciocínio. A gente teve a SARS-1, que foi uma pandemia que a gente ainda tem esse vírus circulando no mundo. Ela foi uma pandemia causada por coronavírus, ela foi também de trato respiratório. Todos os coronavírus são vírus que atingem principalmente o trato respiratório, tá? E como o principal efeito da infecção, a gente vai ter o desenvolvimento de quadros de pneumonia, de quadros respiratórios graves, tá? A primeira SARS-1, ela desenvolveu sintomatologia muito específica respiratória, tá? A taxa de óbito dela não foi muito diferente da Covid-19, que é essa que a gente está experienciando, só que ela não se disseminou, ela não teve a capacidade de disseminação tão próxima do que a gente está vendo do Covid-19. Tá? Por que ela é importante? A primeira vez que a gente entrou em contato com a SARS-1, primeiro a gente percebeu o potencial de letalidade dela, principalmente com relação a algumas populações que são mais específicas, como os idosos, como aqueles que vão apresentar obesidade, hipertensão arterial. Então, a gente definiu algumas comorbidades que são associadas a uma maior mortalidade desses SARS-CoV. Uma outra coisa importante que a gente começou a observar é que depois do começo da epidemia, a gente começou a observar no laboratório que esses vírus eles tinham uma capacidade muito curiosa de infectar outras células do corpo que não fossem necessariamente células do tecido respiratório. Tá? Isso para a gente foi muito importante, porque como ela um vírus que causa transtornos respiratórios, que vai causar a pneumonia e os quadros respiratórios graves, a gente se limitava muito à observação desse tipo de sintoma e principalmente como o vírus entrava especificamente nesse tipo de tecido, tá? Depois que a pandemia, que as primeiras epidemias de coronavírus passaram, o que a gente começou a perceber é que o vírus ele usa uma proteína que existe em praticamente todas as células, que é uma proteína que está associada a tecidos vasculares, tá? Então, de certa forma, tem essa proteína, todas as células que têm essa proteína podem ser infectadas pelos coronavírus, tá? Então, a partir do momento em que a gente passou pela primeira SARS-1, a gente começou a fazer estudo. Só te interromper, essa proteína é aquela ACE2? Isso mesmo, ACE2, tá? Então, ela é uma proteína que ela vai ser encontrada em vários tecidos, como tecido renal, tecido hepático, em todo o tecido vascular e também é encontrada em abundância no sistema nervoso central, tá? Como o vírus se utiliza dessa proteína para entrar dentro das células, a gente começou a observar o seguinte: tá, vamos olhar todas as células do nosso corpo que têm essa proteína e vamos começar a perceber se a primeira SARS infectava as outras células. E foi uma das coisas que a gente descobriu, tá? Essas primeiras infecções da SARS-1, elas confirmaram que os coronavírus, o coronavírus específico da SARS-1, ele podia infectar neurônios, ele podia infectar o sistema nervoso, tá? Beleza, passaram-se alguns anos e a gente teve uma segunda epidemia associada também a um coronavírus, que foi a pandemia que a gente chama de MERS, tá? Para tornar as coisas mais fáceis, devia ser chamado de SARS-2, mas tá, chamado de MERS, que é a síndrome respiratória do Oriente Médio, que, diga-se de passagem, era uma epidemia respiratória que as pessoas pegavam de contato com o camelo. Ela era uma síndrome respiratória presente em camelos, tá? O que foi muito bom, de certa forma,
porque fez, quer dizer, não para o pessoal do Oriente Médio, mas para o resto do mundo foi importante, porque ela fez com que ela ficasse bem restrita à região do Oriente Médio, e principalmente esse contágio inicial aos cuidadores e pessoas que tinham acesso mais direto a esses animais. Tá? Para vocês terem uma ideia, hoje em dia, há pouco tempo atrás, a gente desenvolveu já a vacina para MERS, tá? A gente desenvolveu até a vacina para os camelos, tá? O que fez com que ela não tivesse novas reincidências de epidemia, não se transformasse numa epidemia nos anos seguintes, e fez com que a gente tivesse um mínimo de controle. Isso foi extremamente importante, porque, diga-se de passagem, a MERS ela tem uma taxa de mortalidade maior do que a Covid-19. Tá? Novamente, como a gente tinha um vírus do tipo Covid e a gente tinha essa afinidade dele associada a outros tecidos do corpo, a gente passou novamente a fazer pesquisas para saber que tipos de tecidos eram infectados pelo vírus da MERS. E o que a gente percebeu? Que, novamente, ele infectava o sistema nervoso central. Tá? Então, assim, não era uma surpresa, não foi uma surpresa que o Covid-19 também causasse infecção de neurônios, ou de tecido nervoso, ou de tecidos fora dos tecidos respiratórios. Mas por que é importante? Primeiro porque, assim, tanto na SARS-1 quanto na MERS, a gente não teve uma pandemia, tá? A gente não teve quadros, contaminação em países por seus próprios países produzindo novos pacientes. Então ficou bem restrito, tá? Embora a SARS-1 a gente tenha tido um pouco mais de dispersão, na MERS ela ficou bem restrita. Então a gente, de certa forma, não se atentou tanto para isso. A maioria dos estudos que relacionavam a contaminação de SARS-1 e de MERS para o sistema nervoso central foram feitos anos depois, na maioria das vezes, dessas primeiras epidemias. Agora, com o Covid-19, a coisa fica um pouco diferente. Primeiro porque a gente já tem aí a classificação de uma pandemia mesmo. Tá? Então, a gente já tem aí vários países com transmissão comunitária, o que, de certa forma, classifica uma pandemia. O número de óbitos também já é imenso, a gente já tem mais de milhões de contaminados. Então, a gente já torna a Covid-19 como uma pandemia muito mais grave do que foi a SARS-1 e, de certa forma, muito mais relevante do que foi a MERS, embora a MERS matasse mais do que a Covid-19. Qual foi a dificuldade da gente começar os primeiros estudos para fazer essa relação entre o desenvolvimento da doença e acometimentos neurológicos? O primeiro que, assim, como a gente está dentro de uma pandemia que está ocupando em alguns países praticamente 100% dos leitos de UTI, e a sintomatologia neurológica, pelo menos no primeiro momento, ela não levava os pacientes a óbito. O que estava levando os pacientes a óbito era o comprometimento respiratório. Essas primeiras investigações da entrada do vírus em tecido neuronal ficaram em segundo plano porque a ideia era salvar a vida. Tá? Então, assim, é muito melhor eu tentar criar algum protocolo de tratamento ou alguma medida paliativa do ponto de vista respiratório, fazer com que esses pacientes pelo menos tenham tempo de ter uma resposta imunológica ou tenham tempo de melhorar, do que ficar buscando explicações neurológicas ou buscando avaliar a extensão do dano neurológico. Mas o que a gente percebeu é o seguinte: primeiro que alguns estudos da MERS, eles já descreviam, isso até estudos em rato, não foram nem estudos em humanos, mostraram que alguns ratos desenvolviam dificuldade respiratória sem comprometimento de via respiratória. Tá? E aí isso preocupou um pouco. Poxa, como que esses animais que foram contaminados com a MERS desenvolviam sintomatologia respiratória, desenvolviam complicação respiratória, sem necessariamente um quadro respiratório, um quadro de infecção de vias respiratórias que justificasse isso. E aí o que se observou é que o que a gente tinha era uma infecção em sistema nervoso central, em áreas de tronco cerebral, em áreas de tálamo, que estavam comprometendo a frequência respiratória. Essa é uma preocupação muito interessante, tá? E muito importante. A partir do momento em que eu tenho um comprometimento respiratório, ou que eu tenho uma dificuldade respiratória, ou que seja um agravamento do quadro respiratório,
não por uma piora de condição necessariamente pulmonar ou de vias aéreas, eu tenho que investigar isso melhor. Tá? Então, assim, se o vírus saiu da condição respiratória, foi para o sistema nervoso central, e essa infecção do sistema nervoso central está piorando a qualidade respiratória desse paciente, isso me preocupa. Principalmente quando a gente via na MES, por exemplo, pacientes, e aí no caso em laboratório, né, que eram acometidos pela infecção, que não desenvolviam qualquer tipo de sintomatologia respiratória, mas desenvolviam a infecção respiratória, né, do trato respiratório, mas desenvolviam sintomatologia de redução de frequência respiratória por conta do acometimento neurológico. Isso preocupou bastante. E a partir do momento em que a gente começou a observar o Covid-19, a gente começou a entender que isso também está acontecendo aqui. Tá? Nos últimos 15 dias, a gente teve a publicação dos primeiros estudos associando infecção em sistema nervoso central e piora de pacientes. E aí a gente tem um plus, né? Não só com relação a pacientes que teriam a infecção em sistema nervoso central, tem uma piora de quadro, ou seja, uma piora de prognóstico, por exemplo. Tá? Então são pacientes que normalmente vão se agravar mais. Tem um estudo que, se não me engano, foi feito em Wuhan. Depois a gente vai colocar para vocês o link dos estudos, tá, pessoal? Tem um estudo que foi feito em Wuhan, que acompanhou 5 pacientes que deram positivo para a infecção a nível cerebral, tá? Desses 5 pacientes, 3 estavam em estado grave na UTI, 1 foi a óbito e somente 1 teve alta. Então a gente tem aí 20% de óbito. Me ajudem a fazer o cálculo. 20% mais 60%? 60%. Mais 60% de pacientes que ficaram extremamente graves e somente 20% de pacientes que tiveram um bom prognóstico. Tá? Isso preocupa bastante. Uma outra coisa que chamou bastante atenção nesses novos estudos que estão relacionando a infecção de sistema nervoso central ao Covid-19 é que a maioria desses pacientes eram novos. Tá? Sim. Então, essa é uma coisa muito importante. Tipo, todo mundo que está em casa, e diga-se de passagem, hoje em dia é a coisa mais comum do mundo a gente ouvir besteira na internet. Então, as pessoas falando muito do tipo, vamos relaxar a quarentena, vamos fazer isolamento social vertical, que é só colocar as pessoas mais idosas ou de grupos de risco em isolamento e voltar à vida normal. Cara, a maioria dos estudos que tem mostrado, que tem acompanhado os pacientes com infecção de sistema nervoso central, mostram que eram pacientes que, na maioria das vezes, não tinham qualquer tipo de comorbidade, tá? Não tinha nenhuma doença pré-existente que justificasse a gravidade, e eram pacientes novos, tá? Isso um dos estudos... né, Marcelo? Porque justamente por isso, de tipo, o grupo de risco existe, mas significa que ele é o grupo de maior risco. Não significa que nós não estamos sujeitos a pegar, a desenvolver a doença, sujeitos até a ir a óbito por conta disso. Não é porque não é que a gente está blindado. É muito importante reforçar que a maior complicação pode chegar a encefalite, várias outras, né? Desenvolver coisas muito complicadas que foi em jovem, da minha idade, da sua idade, né, Marcelo? Jovens que nem a gente. Até um dos estudos que a gente vai colocar para vocês, que para mim foi um estudo muito interessante, embora seja um estudo de caso, do ponto de vista científico, a gente tenta fugir um pouco de estudos de caso, mas foi um estudo do International Journal of Infectious Disease, o Jornal Internacional de Doenças Infecciosas, em que ele publicou o primeiro caso de meningite e encefalite associado ao SARS-CoV-2. Tá? Por que esse estudo é interessante? Por que eu sugiro que quem ainda tem dúvidas com relação ao isolamento social leia esse estudo? Ele faz um estudo de caso, tá? Onde ele acompanha um paciente de 24 anos sem doenças pré-existentes, com uma infecção comprovadamente com invasividade neurológica. Tá? Um paciente que deveria, entre aspas, ter um bom prognóstico, não tinha doenças pré-existentes, era um paciente extremamente novo, e que, como a gente vê no paper sobre o caso dele, você vê que é um paciente que ficou extremamente grave. Tá? Esse é um dos exemplos de vários outros pacientes
novos que têm apresentado sintomatologia mais grave associada à infecção do sistema nervoso central. Eu não sei se eu cheguei a te mandar, Mari, a imagem especificamente desse artigo. Acho que mandou. É a imagem que está dividida em 4 tomos A, B, C e D. Mandou. Quer que eu coloque aqui? Por favor. Não tem como colocar daquele jeito que a gente falou, mas eu vou colocar daquele jeito inicial que eu falei, mostrando pelo computador. Um minuto. Já. Essa daqui, né? Aqui. Vê se é essa. Essa mesmo, tá? Pessoal, o que a gente está vendo aí são as tomografias desse paciente do estudo de caso do International Journal, tá? O que a gente consegue observar aqui são lesões em região ali próxima de hipocampo, então temporal, região principalmente temporal. E o que a gente vai observar, e principalmente na legenda da imagem, é que essas lesões foram apresentadas apenas 20 horas após a admissão do paciente. Aqui. Tá? Isso. Então você vê que não são lesões pequenas, que são lesões bem significativas, tá? E que mostram um acometimento que, assim, é praticamente impossível um paciente com o histórico desse paciente, com a idade que ele tinha e com essa relação do diagnóstico de Covid, não ter uma relação direta com a infecção, tá? Desculpa. Pode voltar, Mário. Uma outra coisa importante da gente pensar é o seguinte, pode ser, obrigado. Uma outra coisa importante da gente observar é o seguinte, muitos dos pacientes que estão hoje em UTI e que já têm diagnóstico comprovado de Covid, já podem ter complicações neurológicas, tá? Por que eu digo isso? Primeiro, porque muitos já apresentam sintomatologia neurológica. Então, vamos descrever aqui quais são os sintomas neurológicos, tá? Eu até baixei Peraí. Pessoal, meu computador está meio lerdinho, tá? Então... Cadê? Tem umas outras coisas importantes aqui para falar. Aqui. Eita, peraí. Na maioria das pessoas, a doença vai se manifestar como uma infecção respiratória comum, tá? Então, apresentando sintomas normais de uma infecção respiratória, como febre, dor, cansaço, tosse, tá? Em casos mais sérios, isso não necessariamente em casos mais sérios, tá? A gente pode ter o aparecimento de sintomatologia neurológica em pacientes que não necessariamente são pacientes graves, tá? A gente vai apresentar sintomatologia que está associada à condição... Caramba! Peraí. Os pacientes vão apresentar aí complicações associadas a questões neurológicas. Normalmente, que tipo de sintomatologia mais grave esses pacientes podem apresentar? Os pacientes que já vão, de certa forma, pacientes que já têm o diagnóstico de Covid, muitos deles ainda não têm o diagnóstico de complicações neurológicas, mas alguns vão apresentar perda de olfato, tontura, dores de cabeça, então se fala aí um pouco mais crônica. Alguns casos mais graves vão apresentar desmaios, convulsões, tá? Esses são sintomas também que são muito importantes. Perda de paladar. Exato. Fraqueza muscular, perda de paladar. Esses são sintomas muito importantes. Primeiro, porque não são sintomas tão comuns em síndromes respiratórias, tá? O que, de certa forma, já ligava o alarme de que a gente estava tendo uma complicação neurológica. E existe especificamente um sintoma que tem se observado, principalmente assim, que a gente tem começado a se atentar mais nesses últimos 15 dias, que
A Nanda perguntou se essa infecção neurológica pode acarretar algum tipo de sequela permanente nos pacientes após o tratamento do Covid. Então, Nanda, seguinte, a gente ainda não tem nem tempo para saber disso, tá? Se a gente parar para pensar que nos últimos 20 dias que a gente começou a avaliar esses danos neurológicos, a gente não tem como avaliar isso agora. Mas se a gente olhar para as outras infecções, para as outras SARS e para a MERS, e como elas infectaram o sistema nervoso central, o que a gente encontra é que sim, que muitos desses danos são permanentes, tá? O que é extremamente importante, porque lembra quando começou aquela... Eu sinceramente não sei nem se a gente pode chamar de pandemia do Zika. Não sei, eu acho que sim, porque teve infecção comunitária. Epidemia, vamos chamar de epidemia pela certeza do termo. Quando a gente começou a ver as primeiras infecções por Zika vírus, a gente não deu muita importância, sabe? Tipo, uma porra da dengue nova, que se der. A partir do momento em que a gente começou a observar os danos neurológicos e principalmente os casos de microcefalia, que a gente falou assim, porra, o negócio não é tão simples quanto a gente imaginava. Isso levou um tempo, tá? No começo, o Zika estava tipo dengue e ninguém estava se importando. Até o momento em que começaram a realmente aparecer os comprometimentos neurológicos de longo prazo, tá? Essas crianças que nasceram com microcefalia, dano pro resto da vida, acabou, tá? Eu acho que vai acontecer uma coisa muito parecida com o Covid-19. A gente vai ter pacientes que vão apresentar danos neurológicos, mas que a gente só vai começar a se atentar mais para esses danos neurológicos depois de um tempo, tá? O importante a gente observar é que, assim, esses danos neurológicos, eles vão existir, logicamente, nos pacientes que sobreviverem, né? Porque o que a gente tem observado pelos estudos é que os pacientes que têm comprometimento neurológico têm um pior prognóstico, tá? Dentre esses sintomas neurológicos que a gente tem observado, Mari, guarda essa pergunta aí para nós fazer. Estou guardando. Dentre os comprometimentos neurológicos que a gente tem observado, além da questão da perda de olfato paladar, cefaleias, as questões musculares, uma outra coisa tem sido bem importante. Aumentou absurdamente o número de pacientes com AVC e com derrame cerebral. Tá? E tipo assim, e aí o olhar, vamos dizer assim, o olhar desatento pensa assim, porra, todo mundo em quarentena, todo mundo em casa, você joga a qualidade de vida dessa galera no lixo, se alimentando mal, mas não, tá? Porque o que a gente tem observado são pacientes fazendo quadros de AVC e fazendo quadros de derrame cerebral, pacientes novos, pacientes de 20 e poucos anos de idade, tá? E pacientes que fazem quadros de derrame são internados, muitas vezes passam por procedimento cirúrgico, por procedimento para retirada desses quadros e que voltam a fazer quadros de AVC e de derrame, tá? Também vou mandar para vocês depois, tem um estudo muito interessante que mostra exatamente isso, mostra alguns estudos de caso de pacientes que foram internados, que fizeram quadros de derrame, quadros de AVC e que continuaram fazendo durante o período de internação. Tá? Isso nos mostra muito uma relação desses quadros vasculares cerebrais com o desenvolvimento da doença. Tá? Por tudo que eu li nesses últimos 15 dias associados a isso, não existe dúvida de que existe uma relação direta entre... No meu caso. Não é porque eu sou psicólogo que eu não fico ansioso, cara. Eu fico extremamente puto de ficar dentro de casa. O que eu tenho feito? Cheguei a fazer alguns dias de meditação, foi bem legal, tá? Principalmente no começo, eu cheguei a ficar com bastante insônia, assim. Então me ajudou a dormir bem melhor. E, cara, eu acompanho o canal da Monja Coen, vocês já ouviram falar? Sim. Cara, a velhinha manja. Sim. Eu cheguei a fazer um curso dela de uma semana, foi muito legal. Eu já tô até vendo pra, assim que voltar da quarentena, fazer um retiro com ela. Puta, a velhinha manja mesmo. E, cara, pra mim foi muito legal, mano. Muito legal mesmo. Tipo, um dos vídeos ela ensinou meditação,
Então. E No outro ela falou bastante sobre ansiedade. Em acesso, tem um aplicativo para quem gosta de meditação que chama Símbolo, que é muito indie, bem bacana mesmo. Tem outras. Peraí. Repete o aplicativo porque deu um corte. Oi? Repete o nome dos aplicativos, porque na hora que você falou, deu uma cortada na sua voz. Você falou de meditação, eu falei que tem um aplicativo que chama Símbolo, que é de meditação, que é muito legal. Você te ensina como fazer e vai gradualmente, assim, bem bacana mesmo, para quem tiver interesse. E também esse destaque que eu falei, a gente, depois, Nanda e Esther, vocês confirmem se está lá mesmo. É aquele story que é uns prints que a gente postou um dia nos stories, acho que semana passada, que é bem bacana, que se não tá no destaque, já vai para lá, para vocês darem uma olhada e saberem, terem noção de o que vocês podem fazer ou não para diminuir o estresse, a ansiedade nesse período que... Decidi descrever um tempo em que a gente vai ficar. Voltou. Voltou. Então, cara, comece a fazer hoje, comece a meditar hoje, comece a pensar técnicas de alívio de ansiedade. Se preciso for, comece a fazer atividade física dentro da sua casa. Se não me engano, dia 27/5 agora, eu vou fazer uma live para a comunidade pela Unital e pela Prefeitura de Caxambu, falando sobre controle de quadros de ansiedade no período de quarentena. Provavelmente, ainda não tenho certeza, mas provavelmente serei eu, um educador físico e uma fisioterapeuta, falando sobre técnicas de respiração para controle de ansiedade, como se exercitar dentro de casa e como controlar a ansiedade. Então, assim, coisas que a gente pode fazer, além, logicamente, de seguir a nossa página no Instagram, que em alguns momentos como esse vai te deixar mais preocupado, mas é a vida. E em outros momentos vai te indicar filmes, vai te indicar um monte de coisa legal. Para quem é aluno de psicologia, até porque a Liga não é só para alunos de psicologia, mas para quem é aluno de psicologia, a gente teve essa questão dos filmes voltados para comportamento humano, até porque, diga de passagem, entender esse comportamento humano não é exclusividade de psicólogo, né? Assim, coisas que a gente pode fazer, então a gente também vai te ajudar nesse momento de alívio de ansiedade. Então, aproveitar quem entrou aqui pela live, pelo meu Instagram, já clica aí em neurociências.unital e segue e fica de olho que a gente sempre está postando muita coisa legal, além de fazer essas lives. A gente tem posts com muito conteúdo, posts interativos, muita coisa bacana para saber, não só nesse período, mas o tempo todo. E se você é aluno da Unital, tem interesse na área, fica de olho que a gente sempre está postando muita coisa legal, além de fazer essas lives. A gente tem posts com muito conteúdo, posts interativos, muita coisa bacana para saber, não só nesse período, mas o tempo todo. E se você é aluno da Unital, tem interesse na área, semestre que vem a gente vai abrir mais gente, então comece a se interessar pelo projeto, entender como ele funciona e fazer parte e seguir, não esqueçam de seguir. Sim. E aí, não só para alunos de psicologia, mas quem quiser, procura lá o Radioterapia Cast, que é o nosso podcast. O nosso primeiro episódio foi de mais de 1 hora, falando sobre filmes. Filmes para assistir nessa quarentena, filmes cabeças de comportamento. Acho que vocês vão curtir. Já te dar uma ideia aí para você fazer o seu cronograma de filmes. E a gente vai ter nossa segunda etapa desse podcast, falando aí sobre outros gêneros para tentar agradar todo mundo. E já vamos divulgar para vocês. Mais alguma pergunta, Mário? Não, só isso. Alguém tem mais alguma pergunta? Pode mandar aí. Acho que é só isso. Gente, caso apareçam novas pesquisas, novos materiais pelos próximos dias, talvez a gente não faça a divulgação disso necessariamente, a não ser da relevância da coisa, em formato de live novamente. A gente pode fazer em publicações, publicando os artigos, fazendo uma discussão desse artigo, tá? Mas então, assim, a gente ainda vai continuar investigando um pouco sobre o tema. Acompanhe mesmo, não é nem porque a gente faz, não, mas porque o material do Instagram da Liga tá muito legal. Então a gente tem aí ótimas entrevistas e ótimos conteúdos aí para as próximas semanas.
No mínimo, vamos. Gente, caso apareçam novas pesquisas, novos materiais pelos próximos dias, talvez a gente não faça a divulgação disso necessariamente, a não ser da relevância da coisa, em formato de live novamente. A gente pode fazer em publicações, publicando os artigos, fazendo uma discussão desse artigo, tá? Mas então, assim, a gente ainda vai continuar investigando um pouco sobre o tema. Acompanhe mesmo, não é nem porque a gente faz, não, mas porque o material do Instagram da Liga está muito legal. Então a gente tem aí ótimas entrevistas e ótimos conteúdos aí para as próximas semanas. No mínimo vão ser 2 internacionais, pelo que a gente está tentando. Um já está certo, o outro tô mantive contato hoje para ver se a gente consegue. Sim. Então a gente vai ter. Sexta-feira vamos gravar outra coisa relacionada a isso. Vai ser bem legal, bem diferente também, com uma presença ilustre internacional. E assim que der, a gente posta para vocês terem acesso, mas estamos preparando muito conteúdo, então entrem, sigam a página para vocês não perderem nada. E como o Marcelo falou, se surgir, como o assunto é muito recente e não existem muitas pesquisas, caso surja algo novo e relevante, a gente vem trazendo para vocês. Mas foi bom para todo mundo já conhecer, saber o que está acontecendo, saber as possibilidades, as hipóteses e ter conhecimento de estudo que infelizmente, faz parte do nosso dia a dia hoje. Sim, é só para quem já, de certa forma, se interessar, esse programa que a gente vai gravar na sexta-feira, mas que não será publicado na sexta-feira, porque a gente vai ter um delay de edição, a gente vai falar um pouco sobre a questão medicamentosa, como, por exemplo, a cloroquina, como os estudos. Sigam a página para vocês não perderem nada. E como o Marcelo falou, se surgir, como o assunto é muito recente e não existem muitas pesquisas, caso surja algo novo e relevante, a gente vem trazendo para vocês. Mas foi bom para todo mundo já conhecer, saber o que está acontecendo, saber as possibilidades, as hipóteses e ter conhecimento de estudo que infelizmente, faz parte do nosso dia a dia hoje. Sim, é só para quem já, de certa forma, se interessar, esse programa que a gente vai gravar na sexta-feira, mas que não será publicado na sexta-feira, porque a gente vai ter um delay de edição, a gente vai falar um pouco sobre a questão medicamentosa, como, por exemplo, a cloroquina, como os estudos, porque a nossa convidada, além de milhões de outras coisas, ela é farmacêutica. Então a gente vai desmistificar toda a baboseira da cloroquina e de outras, tudo como o Trump sugeriu do tomar desinfetante. Então vai ter um caráter um pouco mais com relação ao tratamento também. Ótima gestão da nossa conversa. Obrigadão. E aí a gente espera nossos próximos encontros. Sim. Então é isso, gente. Podemos finalizar? Vamos colocar a live no IGTV, sim. Se o Marcelo fez certo. Não vem, não. Eu não falei que eu não sabia, mano. Eu coloquei na... A ideia. Sorry, sei lá. Na pior das possibilidades, alguém assiste esse story, grava a tela e joga lá.